Juízes capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um à sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes. Antes, se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincindiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: Porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara aos seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim, o Senhor deixou ficar aquelas nações, e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Vamos orar mais uma vez. Curve suas frontes. Pai de amor, Deus misericordioso, sabemos que precisamos do Senhor para expor a Tua palavra, e isso eu peço a Ti neste momento. Dê capacidade, fidelidade para que a Tua palavra seja dita nessa noite, e a todos nós dê discernimento e força para não somente entendê-la, mas também aplicá-la na nossa vida, que é o maior desafio que nós temos. É o que pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. O texto começa mostrando que Josué despediu o povo para suas terras. Josué foi levantado por Deus e capacitado por Deus para chegar, para adentrar a terra que Moisés havia guiado o povo até próximo dela, até diante da terra. Então Moisés morre ali, vem Josué e entra com o povo e começa a conquistar aquela terra, de forma que eles já haviam possuído a terra,
mesmo que parcialmente, mas tomaram posse daquilo que o Senhor havia prometido a eles. E então aqui Josué começa a despedir do povo. No capítulo 24 de Josué, mostra exatamente Josué despedindo do povo e mandando cada um para suas casas e refazendo uma aliança com o Senhor. Agora, o objetivo dessa terra nunca foi um fim em si mesmo. Ali não era o fim. Pelo contrário, começava-se um momento, uma época, um período em que o povo poderia ter a condição de adorar ao Senhor, de ter um relacionamento com o Senhor que agradasse ao Senhor. Um culto onde Deus seria o centro, e eles não mais seriam oprimidos pelas nações como havia sido no Egito, e não passariam por tantas provações, por tantas dificuldades como haviam passado no deserto. E para lembrar o povo de que eles precisavam disso, então Josué refaz uma aliança, ou reafirma uma aliança com o povo diante do Senhor. E nós podemos ver isso no capítulo 24 de Moisés, ou de Josué, versículo 14, versículo 15 e versículo 25. E a principal questão que Josué coloca ali é: escolhei hoje a quem sirvais. Essa era a questão. E se nós lêssemos ali esse texto, capítulo 24, nós veríamos que o povo diz: eu vou servir ao Senhor, nós serviremos ao Senhor. Aquela geração serviu ao Senhor. A geração que viveu junto com Josué e um pouco depois dele. Mas a próxima geração que se levantou abandonou os caminhos do Senhor Todo-Poderoso. Mas por quê? Por que essa geração abandonou o Senhor? E se olharmos para nós, para a nossa vida, será que a próxima geração abandonará os caminhos do Senhor ou servirá ao Senhor como a geração de Josué? Como saber se ela servirá ou não os caminhos do Senhor? E quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que ele nos mostra um fator importantíssimo para responder à grande pergunta: a quem servirás? E este fator é o conhecimento de Deus. Se você observar, versículo 7 diz que serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras e feitos do Senhor. Vemos no texto que essa geração serviu ao Senhor todos os dias. Eles estavam diante do Senhor e servindo a Ele, não servindo a outros deuses. E eles assim o fizeram porque havia conhecimento de Deus. Havia conhecimento por parte da liderança. Josué conhecia o Senhor. Os anciãos que viveram depois dele conheciam ao Senhor. E meus irmãos, isso é importantíssimo porque o conhecimento de Deus por parte da liderança é essencial para que o povo também conheça o Senhor e sirva ao Senhor. Anos mais tarde, Deus diz ao profeta Oséias: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6, o Senhor diz isso. Em 2 Samuel, capítulo 6, nós vemos Davi pretendendo levar a Arca da Aliança para Jerusalém, e ele faz um carro de boi, e um carro novo, coloca a Arca da Aliança, e vai levando a Arca da Aliança para a terra, porque ele havia reconquistado a Arca da Aliança que os filisteus haviam carregado. Mas no meio do caminho o boi tropeça, a arca escorrega, Uzá põe as mãos para segurar a arca e cai morto ali. E Davi fica indignado e triste, se entristece. Mas nem Davi, nem Uzá não tinha conhecimento do que o Senhor já havia dito anteriormente, que a Arca da Aliança não seria colocada em carros de bois,
mas deveria ser carregado pelos varais nos ombros dos levitas, a tribo de Coate, e por causa de não conhecer, uma pessoa morreu. Meus irmãos, então a liderança ela precisa conhecer ao Senhor, para que o povo não sofra, para que ela mesma não sofra e todos sirvam ao Senhor. E nós vemos que essa geração conhecia o Senhor, Josué e o restante da liderança. Mas não somente eles, haviam também conhecimento por parte do povo de Deus. Se você observar, versículo 10, diz que outra geração se levantou que não conhecia, ou seja, aquela geração conhecia ao Senhor. E quando Josué faz uma aliança com o Senhor, no capítulo 24 de Josué, versículo 16 e 17, o povo diz: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos aos outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O povo conhecia o Senhor. Quando ele diz que servirá ao Senhor, eles disseram que serviria a um Deus que eles conheciam. E eu pergunto a você, como que esse povo conheceu o Senhor? O texto aqui não diz a forma como eles conhecemos. Mas se você voltar um pouquinho comigo à sua Bíblia, em Josué capítulo 1. Versículo 7 e versículo 8 diz: então somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Deus diz para Josué: faça tudo quanto está escrito, dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Versículo 8: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Meus irmãos, o conhecimento de Deus chegou a todo o povo através da liderança, através de Josué e dos anciãos. Porque Deus diz à liderança: guarda a palavra do Senhor, aquilo que está na lei, aquilo que é o evangelho do Senhor, deve ser guardado pela liderança, e deve ser meditado nos seus corações, e deve ser passado de geração após geração, todos os dias. Êxodo capítulo 6, o Senhor diz: estas palavras que hoje te ordeno, tu guardarás no seu coração, e inculcarás a teus filhos. Quando nós não passamos o conhecimento aos nossos filhos, quando a liderança não passa o conhecimento à igreja, a televisão passa, a internet passa, as amizades passam. Quantos de vocês já viram seus filhos falarem algumas coisas feias, e você então pergunta para ele: aonde você viu isso, menino? E ele diz: na televisão. Ou um coleguinha me falou. Até mesmo eu aprendi na escola. Meus irmãos, nós não podemos deixar que os outros ensinem coisas para os nossos filhos. Nós precisamos ensinar. Ao ponto de quando os nossos filhos ouvirem coisas que são erradas, eles dirão: isso é errado, porque eu aprendi do meu pai, porque eu aprendi da liderança da igreja, que isso é errado, e eu sei o que é certo. Essa geração serviu ao Senhor, porque havia conhecimento por parte da liderança, porque a liderança transmitiu o conhecimento, e toda aquela nação conhecia o Deus de Israel, e por isso eles serviram a esse Deus. Agora uma outra geração se levanta, uma geração que se apostatou do Senhor. Versículo 10: levantou-se outra geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel.
Meus irmãos, esta geração que se levanta, elas não conhecem nem aquilo que o Senhor é, a santidade do Senhor, a justiça, a bondade, a misericórdia, a infinitude, a eternidade de Deus. Eles não sabiam quem era Deus, e nem sabiam aquilo que Deus fazia no meio deles. E às vezes nós esquecemos de contar aos nossos filhos o que Deus tem feito, e deixamos de falar sobre doutrina com os nossos filhos. Nós achamos que eles são incapazes de receber doutrina, de saber o que significa trindade, de saber o plano de salvação, e nós achamos que isso é incompreensível por eles, então não passamos, então não ensinamos. Mas engano nosso de achar que os nossos filhos não saberão disso. Engano nosso de acharmos que os nossos filhos são incapazes de conhecer a doutrina pura do Evangelho do Senhor e de saber todas as coisas que o Senhor fez. Você quer fazer um teste? Talvez você tenha adolescente em casa que goste de ler. Chega para ele e pergunte: quem foi Eddard Stack? O que significa a terra de Winterfeld? Tyrion Lannister. E ele vai contar para você exatamente o que é isso. E vai até fazer gestos. Vai ter efeitos especiais. Sabe como que ele aprendeu sobre todas essas coisas? Numa coleção de 7 livros como esse, mais grossos do que esse, e eles leem tudo, e bebem, e decoram, e sabem tudo. Mas será que se nós perguntarmos quais foram os feitos do Senhor na época dos juízes, será que eles sabem disso? Meus irmãos, a escola tem ensinado os filhos, as livrarias, as revistas, a internet, e eles aprendem, e eles sabem, e nós podemos fazer isso. E se nós fizermos isso, não será uma geração que não conhece o Senhor e nem os feitos do Senhor, mas será uma geração que conhece o Senhor, que experimenta daquilo que o Senhor pode fazer na vida daquele que se entrega a Ele. Eles podem, e nós devemos fazer. Mas aqui em Israel levantou uma geração que não conhecia nada do Senhor, e a falta de conhecimento de Deus e dos seus feitos levou o povo a fazer o que era mal perante o Senhor. Observe comigo, quando ele diz no versículo 11, depois de dizer que essa geração não conhecia, ele diz: então fizeram o que era mal. Pela falta de conhecimento, então eles fizeram errado. E o que eles fizeram? Serviram a deuses, outros deuses, os deuses da terra de Terá, pai de Abraão, os deuses do Egito, os deuses da além do Eufrates? Não, eles serviram os deuses da gente que eles se relacionavam, que estavam com eles. E os nossos filhos e nós muitas vezes servíamos aos deuses da gente em que nós nos relacionamos, que entra na nossa casa pelos meios de comunicação, que entra na nossa vida pelo contato que nós temos com os outros. Não eram deuses do Egito, não eram deuses além do Eufrates, mas eram deuses daquela gente. Deuses que eles criavam porque não existiam antes, e que muitas vezes nós criamos no nosso coração, ídolos. O que era para ser bênção de Deus muitas vezes vira idolatria, e nós idolatramos o dinheiro, nós idolatramos a beleza, nós idolatramos o poder, a fama, o status e muitas outras coisas. E muitas vezes nós nem imaginamos que tipo de Deus está no nosso coração, mas Ele está lá. E nós idolatramos eles, mas não pensamos. Este povo deixou de conhecer o Senhor, e isso fez com que eles criassem ídolos para si mesmos e pusessem o Senhor à ira. Quais as consequências disso, meus irmãos?
Se você observar o que o texto diz, lá no versículo 16 nós vemos o que essa falta de conhecimento e o que esta apostasia causou no povo de Deus. Eles começaram a ser desobedientes. Suscitou o Senhor juízes, versículo 16, que os livraram da mão dos que os pilharam. O Senhor ainda era misericordioso para com eles. Eles colocaram o Senhor à prova. Eles causaram a ira do Senhor por causa de ira diante de outros deuses, mas o Senhor levantou pessoas para livrá-los da mão daqueles que os oprimiram. E o que eles fizeram? Desobedeceram aquele que o Senhor levantou para salvá-los. Contudo, não obedeceram os seus juízes. Em Josué capítulo 1, versículo 16 e 17, o texto mostra que tudo quanto nos ordenou, isso o povo falando, faremos, e onde quer que nos enviares iremos, como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Esta foi a geração de Josué. Mas a outra geração, o Senhor levantou outra pessoa para guiar o povo, para livrar o povo, mas eles não obedeciam. A desobediência. E quanto de desobediência nós temos visto nas gerações após gerações. Nós temos que tomar cuidado com isso. Desobediência. E ela tem entrado, e muitas vezes nós temos deixado de corrigi-la e de ensinar que nós precisamos obedecer. Outra coisa, superficialidade. E nós vemos muito isso nessas gerações. Ainda no versículo 17, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram dos caminhos do Senhor. Eu conheci uma menina que se converteu 3 vezes. Se converteu 3 vezes, entre aspas. Voltou de um acampamento excelente. Acabou tudo. Jogou os discos fora, mudou de roupa. Passou alguns meses, comprou todos os discos de volta, comprou outras roupas. Passado um tempo, foi em outro acampamento. Voltou do acampamento, jogou os discos fora, comprou outras roupas. E assim foi pela 3ª vez. Meus irmãos, é isso que fazia Israel. Eles voltavam para o Senhor como se fosse um membro do corpo de bombeiro. Quando o negócio estava pegando fogo, então chamava para apagar. E quando o fogo apagava, então se via bem, voltava de novo. Não tinha firmeza, não se firmava no Senhor, porque não conhecia o Senhor. O Senhor os livrava, mas não havia conhecimento, e eles voltavam, caíam de novo, e a superficialidade tomava conta. Quantas pessoas mudam de igreja por coisas tão pequenas? Quantos de nós ficamos chateados e queremos sair, e queremos meter o pé e acabar com tudo? Quantos de nós deixamos de conhecer como deveríamos conhecer o Senhor Jesus? Como deveríamos conhecer a lei do Senhor? E a superficialidade tem tomado conta de muitos lares. E uma coisa vai levando a outra, a desobediência, a superficialidade, isso é consequência de não conhecer ao Senhor. E mais no final ainda, versículo 19, nós podemos perceber que há uma coisa mais grave. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincindiam e se tornavam piores do que seus pais, uma degradação progressiva. Quanto mais eles se desviavam, mais sujos iam ficando, mais depravados iam ficando, piores do que a geração anterior. E isso fez com que o povo caísse em outro cativeiro, isso fez com que eles fossem pilhados novamente, porque iam se tornando piores.
Meus irmãos, e quando há falta de conhecimento do Senhor, é isso que acontece nos lares, é isso que acontece na igreja, é isso que acontece na nação. Foi isso que aconteceu com Israel, e isso pode acontecer conosco se nós não tomarmos o cuidado de ensinar a nossa geração, geração após geração, contar os feitos do Senhor, como o Salmo 78 nos diz, para que eles conheçam o Senhor, e conheçam os feitos do Senhor, e assim sejam firmados no Senhor. E por causa disso, essas consequências fizeram com que eles sofressem. Versículo 14 diz que, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra eles, e os deu na mão dos espoliadores. Versículo 20, novamente, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E o Senhor já não era favorável a eles, mas contrário a eles, porque eles estavam indo contrário ao Senhor. Isso causou danos a eles, sofrimento, tristeza, dor, amargura. E isso nós sofremos quando nós deixamos o Senhor. O problema é que muitas vezes nós não percebemos que deixamos o Senhor, porque nós estamos aqui, nós cultuamos todo domingo, nós até lemos a Bíblia de vez em quando, ou talvez todos os dias, mas muitas vezes o nosso coração está distante do Senhor. E talvez isso tenha trazido já, ou se não, trará prejuízos àqueles que assim têm agido. Nós precisamos atentar para isso e voltar para o Senhor, se arrepender dos nossos pecados, do erro de não buscar o conhecimento de Deus, do erro de não ensinar para os nossos filhos, do erro de muitas vezes deixar que os nossos filhos se ocupem muito mais com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus, e começar a fazer diferente. E eu quero concluir mostrando a vocês o que o Senhor diz no versículo 22, para que por elas, por Israel, a prova se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. O Senhor deixou as nações no meio de Israel para ver se eles guardariam ou não os caminhos do Senhor. Meus irmãos, a obediência à lei, ela modela a vida liberta que o Senhor nos deu. A obediência gera vida abundante, enquanto a rebeldia gera a disciplina por parte de Deus, a disciplina corretiva do Senhor, que nós sofremos com ela. Em outras palavras, obedecer não é uma condição para ser salvo, ou eu preciso obedecer para entrar no povo de Deus. Não! Ela é uma condição para desfrutar uma vida plena que Deus oferece àquele que Ele chamou, que Ele regenerou, aquele que Ele já justificou e que Ele glorificou, a essa igreja amada, aqueles que entregaram a vida para o Senhor Jesus. E Ele diz: obedeçam à lei de Deus, e nós somos colocados a provas o tempo inteiro, para que a nossa obediência seja provada, seja testada, para que nós sejamos aprovados pelo Senhor, e assim tenhamos vida plena com Ele, e não tenhamos uma vida de sofrimento. E quando eu digo sofrimento, é por causa do pecado, porque tem muita gente que acha que viver com Deus é uma mil maravilhas, nós não sofremos provações, não tem problema nenhum. Há problemas, mas você sentirá no seu coração que a solução para os problemas é bem maior do que eles, porque nós estamos do lado de um Deus que é infinitamente maior do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos, do que todas as coisas, e nada foge do seu controle, tudo está sob controle. O problema é quando nós passamos pelas dificuldades e lembramos que estamos em pecado e não conseguimos fazer
nada. E não podemos fazer nada. E muitas vezes temos até vergonha de chegar diante do Senhor. Observe que Deus queria provar o povo, para ver se eles guardariam os caminhos. Observe essa palavrinha, como seus pais o guardaram. E como os pais guardaram isso? Como que era essa geração? Uma geração que conhecia o Senhor. Foi assim que eles guardaram a lei do Senhor, porque conheciam o Senhor. Conhecimento de Deus, daquilo que Deus é, daquilo que Ele faz, de onde Ele está. Isso é imprescindível para que nós guardemos a lei do Senhor, guardemos os preceitos e assim tenhamos uma vida de paz, uma vida de comunhão com o nosso Deus, repleta de alegria, mesmo que venha sofrimento. Como seus pais guardaram, os pais dessa geração, essa geração apóstata, os pais deles conheciam o Senhor e por isso eles guardaram os caminhos do Senhor. E nós guardaremos os caminhos do Senhor se conhecermos aquilo que Ele é, aquilo que Ele faz, aonde Ele está, o que Ele opera no meio da igreja. E nós guardarmos no coração e meditarmos nessas palavras e falarmos delas uns para os outros, pais para os filhos, pastores para a igreja, liderança para todos. Meus irmãos, é essa mensagem que o Senhor tem para a nossa vida. É isso que o Senhor mostrou a Israel, e é isso que vem chamar a nossa atenção, a necessidade do conhecimento de Deus. E ciente dessas responsabilidades, eu quero trazer para vocês de forma bem prática, aplicar a nossa vida. Talvez você possa estar se perguntando como então que nós vamos passar o conhecimento. Eu quero chamar a sua atenção e desafiar a igreja a se comprometer com a visão que o conselho tem dessa importância de transmitir às crianças da igreja, se envolvendo com aquilo que trará conhecimento para ela. E eu quero apresentar para vocês e desafiar a vocês exatamente um projeto que nós estamos implantando na UCP para trazer o conhecimento de Deus para a vida dos seus filhos, para fazer com que Deus seja conhecido no seu lar e seja servido. Nós precisamos fazer isso enquanto família, nós precisamos fazer isso enquanto igreja. E o que nós vimos hoje e aprendemos hoje, nós podemos aplicar. E esse é o meu desafio para você.